Foi numa segunda-feira à noite, depois de uma sessão de terapia online, que eu tive a cara de pau de perguntar pra minha psicóloga se por acaso ela não tinha um paciente normal pra me apresentar e pra fazer uma ponte ali, porque eu queria muito conhecer uma pessoa. E na vida adulta, se você já é adulto, você sabe disso, é mais difícil você conhecer pessoas. Ela me respondeu que não, que naquele momento ela só tinha pacientes que acabavam não passando pela minha régua de padrões, que era meio alta, apesar de que eu achava essa minha régua de padrões super baixa. Eu falei pra ela que tava tudo certo, encerrei a call, entrei no aplicativo de relacionamento que eu tinha instalado no meu celular e eu tinha um perfil ali pra dar uma checada nas pessoas. Se você é adulto e já teve aplicativos de relacionamento no seu celular, você também sabe o como é complicado conhecer pessoas através desses aplicativos, porque às vezes aparece gente doida por ali. Nessa escrolada de poucos minutos, eu acabei dando match com um cara que, segundo as informações de localização, estava mais ou menos uns 800 metros de distância de mim. Mas antes de contar o que aconteceu, eu preciso contar como é que eu cheguei naquele ponto. Se você viu os vídeos mais recentes aqui do meu canal, você sabe que durante um bom tempo eu parecia um gato escaldado, uma criança coada. Eu desconfiava de tudo e de todos. E eu acabei passando por uma fase de grandes afirmações de que homem nenhum presta, de que todo mundo é igual. E eu alimentei muito aquela crença, muito por conta da influência de outras pessoas, de que se eu quisesse algo mais duradouro, mais a longo prazo, eu precisava aprender a fechar minha boca e a empurrar toda aquela sujeira pra debaixo do tapete. Acho que nesses momentos em que a vida nos dá uma rasteira, às vezes duas rasteiras na sequência, é muito comum que a gente coloque num estado de autodefesa. Eu lembro com muita clareza o que eu tava sentindo. Eu não queria mais passar por nenhuma daquelas situações de jeito nenhum. E eu lembro de acreditar que se eu me permitisse tentar de novo e conhecer alguém novo, eu podia ser levada pro mesmo buraco mais uma vez. Com 28 anos, que é uma idade onde muita gente já encontrou o seu grande amor, já escolheu a pessoa que vai compartilhar os próximos anos da sua vida, já tem aquela história toda mapeada, toda organizada, já tem os planos do casamento, os planos dos filhos, já pôde fazer viagens internacionais com o seu amor e etc. Eu precisava encarar de cabeça erguida o que tinha acontecido comigo, para não transformar esses capítulos que foram muito ruins na identidade da minha história toda. Eu não queria ser conhecida como aquela pessoa que passou por relacionamentos muito conturbados na casa dos 20 anos e por causa disso acabou nunca mais se envolvendo com ninguém. Além disso, tem uma coisa que eu sempre fui muito apegada. Em um mundo com bilhões de pessoas que falam tantos e tantos idiomas diferentes, que vêm de culturas muito distintas, que vivem os cenários mais variados possíveis, que têm diferentes núcleos familiares, me parecia impossível que eu não conseguisse encontrar um único ser humano que tivesse alinhado comigo em tópicos como respeito e honestidade, que são dois pontos extremamente presentes na minha lista de valores inegociáveis até hoje. Eu tava muito machucada, mas fato é que nunca foi do meu perfil engolir as coisas e as situações sem questionar mais sobre elas. Eu sempre soube que padrões de relacionamentos enraizados há séculos na nossa sociedade não estão escritos em pedra de verdade. Eles não funcionam como uma herança que passa de geração em geração automaticamente. E principalmente que a minha vida amorosa só seria um caos se eu permitisse isso. Então eu fiz uma coisa muito simples, mas que pra mim foi o que mudou completamente a minha vida. Eu estabeleci limites muito claros. A régua para quem teria acesso a mim subiu drasticamente e eu parei de me dobrar para caber em espaços que eu não cabia, que não tinham sido feitos para mim. Só que tem uma coisa sobre esse processo de impor limites que eu acho que não é falado de forma suficiente, que é estabelecer limite não significa construir muros gigantescos nas nossas vidas e se fechar para tudo e para todos. De origem na mitologia chinesa existe a teoria do fio invisível, inclusive Taylor Swift tem uma música sobre isso. A crença é que pessoas que estão destinadas a se encontrar estão conectadas desde que elas nasceram por uma espécie de fio invisível e que não importa o tempo, a distância, as coisas que aconteçam na vida dessas pessoas, as voltas que a vida dá, em algum momento esse fio
vai se aproximando, vai encurtando e esse encontro acontece. Pra mim, essa teoria faz todo sentido, principalmente quando a gente percebe que existem coisas que a gente passou anos procurando e que elas estavam praticamente embaixo do nosso nariz. Voltando para aquela segunda-feira aleatória depois da minha terapia e scrolladas aleatórias no meu aplicativo de relacionamento, o match que eu dei foi com uma pessoa que, segundo as minhas pesquisas, sabe aquela stalkeadinha básica que você dá quando você tá conhecendo alguém? Nada demais, assim, aquela stalkeada super saudável. Tinha feito engenharia no mesmo campus, da mesma universidade, nos mesmos anos que eu também tinha frequentado esse mesmo lugar. O meu primeiro pensamento foi: como assim a gente passou 5 anos estudando no mesmo lugar e a gente nunca se conheceu? Porque com toda certeza, as chances da gente ter se conhecido antes eram muito grandes. Considerando que a gente morou muito perto um do outro por muitos anos, que a gente frequentou a mesma igreja quando nós dois éramos adolescentes e que a gente estava literalmente a metros de distância um do outro quando nós éramos jovens adultos, cheios de colágeno, que bebiam vodka como se fosse água em festas universitárias, e a gente tinha o tanque da saúde mental completamente cheio. Ninguém tinha trauma, vício ou outras coisas de relacionamento que resultaram em histórias engraçadíssimas do nosso passado que a gente conta hoje. Fica evidente que as oportunidades eram inúmeras, mas muito provavelmente não era a hora. Hoje, 2 anos depois que a gente se conheceu e não se desgrudou mais, eu só consigo olhar pra cima e agradecer ao universo, aos anjos, aos planetas, ao Mercúrio retrógrado, aos astros e a todo o alinhamento de planetas que foi necessário para que a gente se conhecesse e que fez com que as pontas desse fio invisível ficassem mais perto uma da outra. E eu tenho muita consciência de que não ter me fechado para a vida, de ter sido fiel ao que eu acreditava, de não ter generalizado a conduta de todas as pessoas e principalmente ter dado um basta em comportamentos que atravessam gerações e mais gerações e que muitas vezes são considerados como profecias inquebráveis, foram passos extremamente necessários para que eu pudesse deixar o passado no passado e finalmente pudesse viver algo legal. Dentro de um relacionamento saudável de verdade, eu finalmente consegui entender que viver tensa ou sempre desconfiada ao lado de uma outra pessoa não é normal. Ou sentir que eu preciso ter eternamente o controle da situação, como se manter as coisas na rédea curta e monitorar o outro 24 horas por dia, 7 dias por semana, fosse uma garantia de que nós jamais vamos ser enganados. Eu descobri que eu tenho o direito de agir como uma menina apaixonada, porque amor que é amor não machuca, não exige de nós padrões inatingíveis, não cobra para que a gente se esprema para caber em moldes que com certeza não foram feitos para nós e não nos força a ser quem nós não queremos ser. Amor não entra na nossa cabeça para nos manipular e fazer com que a gente acredite que a gente tá ficando louca e duvide dos nossos maiores valores da vida. Essas coisas não são amor. Amor é ser grato por ter o outro na nossa vida exatamente como ele é. E eu vou te falar que se sentir amada por alguém que nos ama de verdade e que foca todos os dias em nos trazer alegria, felicidade e um ambiente realmente tranquilo e pacífico, deixando tudo mais leve e mais feliz, é muito bom. Se eu tivesse um poder de fazer algo pela vida das pessoas, eu escolheria fazer com que os matches perfeitos acontecessem. Eu gostaria que todo mundo tivesse uma oportunidade na vida de viver relacionamentos que transmitem segurança e proteção, sem aprisionar ou sem ameaçar. Que as convivências fossem tranquilas, sem violências ou agressões físicas ou verbais. Que os valores estivessem realmente alinhados desde os primeiros dias, que a comunicação fosse tranquila e leve e que as semelhanças pesassem muito mais do que as diferenças e que o carinho e o respeito fossem mútuos. Se você ficou até aqui e gostou do que você viu, me conta aqui nos comentários. Se você lembrou de alguém que também acabou vivendo na vida alguns relacionamentos caóticos, mas depois teve a oportunidade de viver algo legal e mais leve, compartilhe o meu vídeo com essa pessoa. Eu tenho certeza de que ela vai se identificar com esse vídeo e com outras
outras coisas aqui do meu canal. Interagindo comigo, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai te sugerir conteúdos meus no futuro. Na semana que vem, eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao dividir uma casa com uma outra pessoa. E o meu spoiler é, infelizmente, as pessoas não têm bola de cristal pra saber o que se passa dentro da nossa cabeça. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e a gente se vê em breve. Tchau! Amor, chegou o seu dia. Depois de 6 meses de canal, finalmente eu vou falar sobre você. Você tá feliz? Agora não, eu preciso terminar de gravar esse vídeo. Amor, você tá me atrapalhando.